Você já ouviu falar em right repair ou direito de reparar? É sobre isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Estarei fazendo uma analogia aqui com veículos e oficinas mecânicas independentes e também concessionárias, tá? É para ilustrar um cenário entre veículos e notebooks e MacBooks, para vocês poderem entender o que acontece no ramo de eletrônico, no ramo de tecnologia, tá? Então é tudo uma suposição, já vou adiantar aqui, eu não sou especialista em mecânica, então se eu falar alguma bobeira vocês me corrijam, mas é tudo uma suposição para ilustrar aqui o nosso cenário, tá? Então vamos considerar que você que está me assistindo é proprietário de um Volkswagen Up, e esse Volkswagen Up começa a apresentar defeitos, começa a falhar. Então você leva ele até a oficina da concessionária, pois você considera que a concessionária é o melhor local para você levar o seu veículo. Chegando lá, o mecânico irá analisar o seu Up e ele irá lhe informar que o defeito está no kit de velas. As velas estão falhando e você precisa substituir as velas. E essas velas custam R$1.000 na concessionária. Você vai se espantar, vai achar o custo muito alto, então você reprova o orçamento, remove o teu carro de lá e leva até uma oficina independente, uma oficina que você conhece, um mecânico de confiança. Chegando nessa oficina, o mecânico irá analisar e também vai chegar na mesma conclusão. E ele vai te informar que o defeito realmente está no kit de velas. Porém, ele vai te informar que esse kit de velas ele não tem para reposição, essas peças não foram inseridas no mercado de peças de reposição e ninguém tem uma peça paralela e não tem a peça original, somente na concessionária, pois quem fabrica geralmente as velas, eu vou dar um exemplo, não sei se mas vamos supor que a fabricante dessa vela é a Bosch. Porém, a Volkswagen amarrou um contrato com a Bosch de exclusividade, foi feita uma peça exclusiva, uma vela exclusiva para o Up, e só quem tem essa peça para vender é a Volkswagen na sua concessionária, não sendo possível vender essa peça avulsa para você substituir numa oficina de sua confiança, uma oficina independente. Então, essa é a analogia, isso eu creio que não exista, tá? No cenário automotivo, tá? É só um exemplo, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, mas é isso que acontece hoje com notebooks, MacBooks e celulares, tá? Então é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo, talvez fique um vídeo longo, mas é um vídeo bem explicativo sobre o direito de reparar. Se você está chegando aqui e não sabe que a Notprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e MacBooks. Eu sou o Rogério Fernandes e hoje eu nem vou divulgar para você enviar equipamentos, eu vou pedir, fazendo um favor, para você divulgar esse vídeo para mais pessoas que você conseguir, pois é um vídeo mais importante do canal que eu gravo aqui, pois isso aí pode mudar o nosso cenário de assistência técnica, tá? Então você que é técnico, está me assistindo, isso é algo que pode mudar muito o nosso cenário, pode gerar bastante serviço, outras assistências técnicas poderão surgir após provavelmente essa lei ser aprovada nos Estados Unidos, mas isso também a gente vai ter que debater aqui no Brasil com os políticos, tá? Então é muito importante que você compartilhe esse vídeo. Isso também não altera somente o cenário de assistência técnica, principalmente o usuário, quem vai ser beneficiado por isso é o usuário, é o consumidor, eu, você, todo mundo aí que está me assistindo. Então se você gostar desse conteúdo, peço que se inscreva no canal e o mais importante, compartilhe o vídeo para ajudar que cheguem mais pessoas. Então bora falar aqui sobre o direito de reparar. Então o que acontece com o seu veículo Volkswagen Up na realidade? Se apresentar defeito nas velas, você leva na concessionária, eles irão te cobrar um valor X, eu não sei qual o valor que eles irão cobrar por peças genuínas, por velas genuínas, mas se você optar em não fazer esse serviço, a substituição dessas peças na concessionária, você levar até uma oficina da sua confiança, lá eles terão a peça original, genuína, que eles poderão comprar diretamente da Volkswagen ou de qualquer outra marca de carro, né? Então eles irão até a concessionária, compra aquela peça e faz a substituição na oficina. Ou então você pode comprar diretamente com uma Bosch a mesma peça com as especificações, a única diferença é que não vem com o logo da Volkswagen. Ou então ainda tem as peças paralelas, que tem a mesma especificação da original, e você substitui o seu carro pelo valor que achar mais conveniente. É isso que acontece pela pesquisa que eu fiz, tá? Mais uma vez, se eu estiver errado, me corrijam aqui nos comentários. Já falando em notebooks e MacBooks, o que acontece? Quando você leva o seu MacBook numa autorizada, eu vou dar exemplo de MacBook,
pois é meu meio aqui, é o que eu vivo todos os dias, então é mais fácil de dar exemplo. Mas isso também serve para outras marcas, notebook Acer, Positivo, enfim, qualquer marca de notebook, e também para celulares, eu acredito que seja a mesma situação. Então, se você tiver um MacBook apresentar defeito, você levar até uma autorizada Apple fora da garantia e esse equipamento apresentar um defeito na placa lógica, Logic Board, que eles dizem, eles irão passar a substituição da Logic Board. Eles não fazem um reparo da Logic Board. E geralmente, dependendo aí o modelo, o ano do seu equipamento, pode variar de 5 mil a 11 mil reais. Sim, eu já cheguei ter relatos de clientes que cobraram 11 mil reais para substituição de uma Logic Board. Então, é quase o preço de um MacBook novo, o cliente acaba optando ou por não fazer o reparo, o serviço, a substituição da peça, ou então acaba trocando por um novo, pois a diferença fica pouca, né, entre esse reparo de 11 mil reais e um MacBook novo. Outros optam então por reprovar o serviço e buscar um serviço não autorizado da Apple, que no caso a Noteprint aqui é uma assistência técnica especializada em reparo de notebooks e MacBooks. E não somos autorizados Apple, não temos autorização para trabalhar, não seguimos os padrões da Apple. A gente é especializado em reparos de placa-mãe Logic Board, tá? A Apple autorizada não tem autorização para fazer o reparo da Logic Board. Vocês que estão chegando aqui no vídeo, no canal, pode acompanhar diversos vídeos eu realizando o reparo da Logic Board do cliente e com isso recuperando o MacBook. Lógico que isso sai um valor muito mais abaixo do que a substituição de uma placa lógica, o que torna o reparo mais viável para o cliente e também o cliente recupera os seus arquivos, que é muito importante. Pois quando você faz a substituição da placa lógica na autorizada da Apple, os arquivos estão soldados, o SSD está soldado na placa-mãe e os arquivos estão ali dentro. Você acaba perdendo todos os arquivos se não tiver um backup. Esse é um outro ponto, né? Então, é isso que acontece quando é equipamentos Apple. E aí, no meu cenário, qual é o problema disso? Quando eu recebo aqui uma placa-mãe, primeiro, se eu optar pelo reparo, que é o que eu sempre opto, eu opto pelo reparo da placa-mãe do cliente. Por qual motivo? Primeiro, que eu não tenho acesso a uma peça inteira, eu não tenho acesso a uma placa-mãe nova. Eu não consigo um distribuidor que me venda uma placa nova. Eu não consigo um contato direto com a Apple que me venda uma placa nova. Eles não vendem a placa a não ser se for autorizado, tá? E mesmo que vendesse para uma assistência técnica não autorizada, o preço seria o mesmo de uma autorizada. Recentemente, a Apple lançou um programa de assistências técnicas não autorizadas a realizar reparos independentes. Até eu lancei um vídeo, vou deixar um card aparecendo aqui, eu falando sobre isso, porém não é vantagem nenhuma. Eles só disponibilizam baterias e display, e você amarra um contrato com eles, caso você não esteja de acordo para continuar trabalhando com eles. Após a quebra desse contrato, a Apple pode vir até a sua assistência técnica por um período de até 5 anos após a quebra desse contrato, para investigar se você não está utilizando algum componente indevido e aplicar uma multa. Então, assim, não é vantagem nenhuma você fazer parte desse programa, tá? Então, voltando aqui, a gente não tem acesso a uma placa-mãe nova, que a Apple pode considerar, não, a peça de reposição é somente a placa-mãe, é o display, é a bateria. Para mim, que eu sou especialista, e outras assistências técnicas, que é especialista em reparos de eletrônica, de microcomponentes, a peça é cada um componente dessa placa-mãe. É que essa placa aqui é uma placa de sucata, então já está sem um processador, está sem um chip de vídeo, está sem a PCH, está sem as memórias. Mas para mim, uma peça é um PWM, é um SAID charge, é um MOSFET, isso são peças. E aí, entrando nesse detalhe de peças, às vezes acontece de apresentar defeito num componente que se chama SAID charger. É o CI que faz o controle de energia para carregar a bateria e também outras funções aqui do MacBook. Esse CI costuma falhar e você precisa substituí-lo. E esse componente não é fabricado pela Apple. É a mesma analogia que eu fiz ali com a vela. Não é a Volkswagen que fabrica a vela, é a Bosch. Nesse caso, o SAID charger não é a Apple que fabrica. Quem fabrica é a Intersil. Ok, e entre outros notebooks, utiliza esse CI da Intersil. E aí você entra em contato com a Intersil, você pode comprar direto com ela, ou então outros distribuidores que compram da Intersil esse SAID charger e revende. Ok, não tem problema nenhum quanto a isso. Porém, o SAID charger da Apple
eles são exclusivos. Você não consegue comprar esse Sage Charger novo. Você entra em contato com um distribuidor de componentes SMD, eles não têm esse componente, pois é exclusivo entre a Intersil e a Apple. A Apple amarrou a Intersil num contrato que só pode vender aquele componente para a Apple, é exclusivo. Então, isso dificulta muito. Isso é só um exemplo, tá? Esse Sage Charger é só um exemplo, entre outros componentes. Eu vou abordar isso numa outra série de vídeo. Esse é o primeiro vídeo aqui do Right to Repair, direito de reparar. Terá uma série explicando todas as dificuldades que a gente enfrenta na assistência técnica. Não é só com Intersil, não é só com a Apple. Existem outros componentes aqui que a gente enfrenta problemas. Por exemplo, Intel, Nvidia, TI, enfim. É uma série de empresas, de indústria que trava o nosso ramo, que trava o consumidor, pois o consumidor também deveria ter o direito de fazer o que quiser com o equipamento. É isso que a gente está conversando aqui, tá? Então esse é só um exemplo, o Sage Charger, tá? Então o Sage Charger está amarrado. É o que a gente tem que ficar fazendo para poder driblar essa falta de componentes, né? Essa exclusividade que a Apple faz com os fabricantes. A gente tem que comprar placas com defeito, com sucata. Essa placa tem vários furos e aí a gente consegue remover esses componentes que são exclusivos, pois não são vendidos novos. Ou até você consegue encontrar esses componentes sendo vendidos na internet, mas tenha certeza, esses componentes foram removidos de alguma placa com defeito. Como essas pessoas adquirem essas placas, não sei. Isso é um segredo que a gente ainda não sabe. Mas é desta forma que a gente tem que se meter a trabalhar. Muitas vezes você compra uma placa sucata, esse componente também não está bom, você substitui, analisa, continua com defeito. Pega outra placa sucata, substitui, analisa e vai. Então assim, são dificuldades que são impostas no dia a dia da assistência técnica. Bom, eu expliquei um pouco aqui quais são as dificuldades, quais são os empecilhos, para vocês entenderem só um pouquinho do que a gente enfrenta aqui no dia a dia da bancada. Aí você vai me dizer assim, tá, Rogério, eu sou o dono do MacBook, mas o que isso implica para mim? Pois eu sou leigo, eu nem quero aprender a consertar a placa-mãe, eu não tenho as ferramentas. O que isso vai implicar no meu caso? A bateria de um MacBook. Se a sua bateria do MacBook apresentar defeito, viciar, pois é um componente desgaste, um componente de desgaste, né? Uma bateria ela tem uma vida útil. Então vamos supor que você chegou no final da vida útil, já não está segurando tanta carga e você quer substituir a bateria. Você vai até a autorizada da Apple e eles não te vendem a bateria avulsa para você substituir na sua casa. Você pode tirar a tampa do MacBook, remover a bateria e colocar uma bateria nova. Se fosse vendido avulso lá na autorizada da Apple ou então até através de um distribuidor. Todas as baterias que você vê vendido aí no Mercado Livre, AliExpress, enfim, são baterias falsificadas. As que falam que é a original não são original, a não ser algumas que talvez o vendedor removeu do MacBook novo, o que eu acho difícil. Ou então são baterias compatíveis, mas nem sempre tem a mesma durabilidade de uma bateria original, porque a Apple não vende a bateria original. Isso é algo simples que um usuário poderia mesmo fazer a substituição. Seu carro acaba a bateria, você leva até uma oficina, essa oficina ou uma casa de bateria, e lá eles fazem a substituição da bateria pela marca que tem lá e é compatível, segue as especificações do seu carro. Isso também poderia acontecer aqui. A Apple poderia não amarrar os fabricantes de bateria, pois não é a Apple que fabrica as baterias, e liberar que esse fabricante venda essa bateria com as mesmas especificações para distribuidores. E aí então você teria bateria com as mesmas especificações, até mesmo pelo mesmo fabricante da Apple, para você substituir do seu equipamento. Eu estou dando exemplo da Apple, mas isso também se aplica a Acer, LG, Samsung, enfim, todas as marcas de notebook. Ninguém vende a bateria avulsa. E isso é apenas um exemplo de um consumidor, proprietário do MacBook. Se ele se sentir no direito, se ele achar que tem condições de realizar o reparo na sua casa, ele simplesmente compra a peça de reposição e substitui. Ou então ele leva aonde ele quiser para fazer essa substituição de peça, esse reparo, quebrando o monopólio de levar numa autorizada, e muitas das vezes a autorizada
dizer que aquele equipamento é obsoleto, já é um equipamento vintage, já não tem peças para reposição. Você pode jogar seu MacBook no lixo e comprar um novo, simplesmente assim, com a cara lavada, né? Então, esse é um exemplo. Mas isso abrange não somente a área de notebooks, MacBooks, celulares. Isso vai em eletrodomésticos, até mesmo tratores, veículos. Todos os produtos, você comprou, o produto é seu, você tem o direito de fazer o que quiser com o equipamento. Claro que existem limites. Você comprou o carro é seu, você não vai sair aí andando a 200 por hora nas vias aí públicas. Você tem limites, mas esses limites são conhecidos, mas não são limites travados de propósito pela indústria. No caso aqui a gente está falando que são, por exemplo, componentes feitos exclusivamente para não ter reposição, né? São diferentes, mas o produto é seu, você tem que ter o direito de fazer o que você bem entender com ele, respeitando esses limites, no caso de um veículo, entre outros, uma impressora, você não vai imprimir notas falsas e sair distribuindo notas falsas, então tem essas limitações, mas o direito de você poder reparar, ter a opção de reparar, é isso que é defendido nessa lei de direito de reparar. Você tem que ter a opção de poder reparar. Isso você não tem propositalmente para ficar amarrado com as autorizadas. Eu vou citar um outro exemplo aqui, isso aconteceu comigo, eu vou até citar a marca da empresa, e enfim, fica à vontade também, caso assistir o vídeo, de comentar, tem um direito de resposta. Eu comprei uma fritadeira sem óleo, uma Air Fryer da Mondial, faz 2 meses que saiu da garantia e a alça do cesto quebrou. E essa alça não tem como consertar, ela quebrou, é um plástico ali onde encaixa o cesto com essa alça, acabou quebrando. Claro, pode ter sido mau uso, não vou falar que isso aí foi um defeito de fábrica, mas apenas a alça quebrou, a fritadeira ainda está funcionando. Entrei em contato com a Mondial, mandei e-mail, eles me ligaram e disseram que não tem essa alça e nem o cesto para reposição, pois esse modelo saiu de linha, simplesmente não tem mais esse equipamento, esse produto para reposição, muito menos as peças. Então, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que jogar fora um produto que está funcional, exceto essa alça que está quebrada, e comprar um novo. Nisso você gera, vários problemas. O primeiro, que você vai aumentar com o descarte no meio ambiente. Isso também acarreta com equipamentos eletrônicos que possuem baterias, enfim, muitas partes são agressivas ao meio ambiente. É a mesma coisa com a fritadeira. Eu vou descartar uma fritadeira no lixo, pois não tem uma peça, uma simples alça de reposição. Então isso também acarreta em notebooks, você tem que descartar. Então você afeta o meio ambiente e você acaba tendo que comprar um novo produto, sendo que você poderia consertar aquele produto. Então é nisso que afeta o direito de reparar, não é apenas em notebooks, isso não é só apenas na assistência técnica, isso aí vem para contribuir com o consumidor, para você ter a opção de comprar um cesto de uma Air Fryer que quebrou, né? Dando um exemplo ainda nessa Air Fryer, se o fabricante dessa Air Fryer disponibilizasse o cesto para distribuidores, não precisa nem ela mesmo vender esse cesto, criar uma loja para vender o cesto, apenas distribuir, deixar que distribuidores, não sei se existe distribuidores de peças de eletrodoméstico, acredito que sim, mas se ela abrir essa possibilidade que distribuidores possam comprar aquele cesto e ele mesmo abastecer o mercado, já é um grande passo, pois aí você poderá comprar em lojas virtuais esse cesto ou até assistências de eletrodoméstico. Você mesmo vai poder substituir esse cesto. Você não tem que ter um curso para substituir um simples cesto. Você joga um fora e coloca outro, ou melhor ainda, você substitui apenas a alça. Enfim, é o exemplo do cesto que eu estou dando aí também, que entra nessa lei, né? E o movimento do Right to Repair começou nos Estados Unidos com o Louis Rossmann, há 8 anos atrás. Para quem não conhece o Louis Rossmann, ele tem uma assistência técnica de reparos de MacBooks em Nova York e ele já vem brigando com esse movimento há muito tempo. E recentemente está no nível máximo aí, vamos dizer, no Right to Repair, pois o presidente Biden, o presidente dos Estados Unidos, olhou para esse movimento
analisou os problemas que causam essa dificuldade que os fabricantes colocam nos consumidores, dificultando a possibilidade de reparo desses motivos que eu citei para vocês, amarrando contrato de exclusividade de componentes, de peças de reposição, não vendendo essas peças para consumidores e mais. Lá no direito de reparar dos Estados Unidos, eles querem que os fabricantes forneçam manuais de como consertar os equipamentos, forneçam o esquema elétrico para que qualquer um possa ter acesso a esse esquema elétrico e analisar seu equipamento e, se tiver conhecimento, fazer um reparo, fazer o que quiser com o seu equipamento. E nisso também outras assistências independentes, como a Noteprint, entre outros que tem no Brasil e no mundo, possam ter acesso a esses esquemas, não ser algo ilícito, ilegal, pois hoje, para a gente conseguir esses esquemas elétricos, a gente tem que ficar procurando na internet para ter esses acessos aos esquemas elétricos, por Divil, e parece que você está fazendo algo por baixo dos panos, contra a lei, pois isso não é disponibilizado pela indústria, isso aí são arquivos que são vazados e a gente tem acesso aí pesquisando em fóruns, em sites que disponibilizam esses esquemas elétricos. Então quer tornar algo legal e muitos equipamentos não vazam esses esquemas elétricos. Um exemplo, o Samsung, tem um vídeo gravado aí que eu dei o exemplo, que a gente não sabe quais são aqueles componentes que foram arrancados por uma outra assistência técnica porque a gente não tem acesso ao esquema elétrico. Então é justamente isso. Então o Biden viu que isso é um problema, é uma dificuldade que a indústria coloca, e isso, se eles mudarem essa forma de deixar de dificultar, isso irá gerar mais renda, mais empregos, pois mais assistência técnicas poderão surgir e mais peças de reposição serão vendidas no mercado, gerando mais vendas e movimentando então a economia. Isso é apenas uma das coisas que ele enxergou. Então ele fez até fiz uma colinha aqui, ele fez uma ordem executiva, pelo que eu entendi, mais uma vez, se eu estiver errado aqui, alguém entender mais disso do que eu, comentem aí embaixo. Ele fez uma ordem executiva para o FDC. Esse FDC é uma Comissão Federal do Comércio. Ele fez essa ordem executiva que, ao meu entender, equivale como se fosse uma medida provisória do presidente aqui no Brasil. Não precisa de uma aprovação do Congresso. Então, ele fez essa ordem executiva pedindo para o FDC elaborar novas regras para impedir que indústrias e fabricantes continuem dificultando o reparo de equipamentos. E quando eu falo equipamentos, inclui celulares, notebooks, MacBooks, tratores, veículos, tudo, fritadeiras, air fryer. Então, é isso que vai impactar essa lei do direito de reparar. Tá? Então, isso aí já é uma ordem executiva do Biden, isso aí deve estar desenrolando. É muito provável que isso vá à frente, mas até eu vi um vídeo do Luiz Rosman, onde ele comenta sobre essa ordem executiva do presidente, que quem irá presidir ou organizar essa comissão da FDC, até uma mulher que ela tem os mesmos pensamentos que o Rosman na linha aí do direito de reparar, e mesmo assim ele está se desempenhando para conseguir uma cadeira, uma vaga, de alguma forma, para poder influenciar nessas regras que serão definidas para realmente conseguir componentes, para não ficar faltando, não consegui um esquema elétrico, não consegui o de charger, enfim, literalmente, na prática, conseguir realmente esses componentes de reposição e destravar esses impedimentos que a indústria causa aí, tanto nas assistências técnicas quanto com os consumidores finais que optem por fazer um reparo na sua casa. Isso, consequências disso, se tornará reparos mais baratos, pois a indústria disponibilizando esses componentes aumentará a concorrência, a gente terá um componente de qualidade, não sendo dessa forma que eu expliquei anterior do vídeo, removido de placa-mãe. Então se torna um componente novo com um preço mais acessível, então tornando o reparo mais barato e mais rápido, pois muitas vezes demora o reparo, pois a gente precisa comprar uma placa-mãe com defeito para remover aquele componente, ou então nem tem reparo, pois não consegue aquele componente de forma alguma. Na maioria dos casos que
fica sem reparo um equipamento, é justamente por esse motivo, tá? Então isso vem a fortalecer o direito de consumidor, o direito de reparar. Então terá vários vídeos aqui no canal abordando esse tema, tá? Eu não vi nenhum conteúdo em português, exceto do Marcel Campos. Eu até comentei no vídeo dele, vocês puderem ir lá assistir. Ele também abordou o direito de reparar. Achei um vídeo bem bacana, abordando bastante ponto, a visão dele do direito de reparar. Então, assim, foi o primeiro conteúdo que eu vi em português. Então, se vocês puderem ir lá assistir, dar uma força no canal dele, também é bem legal. Aí eu vou até usar o resumo que o Marcel Campos fez lá no vídeo dele. São 3 pilares do direito de reparar. O primeiro, a indústria disponibilizar manuais e esquemas elétricos para quem quiser fazer o reparo do seu equipamento, seja qual equipamento for, seja uma câmera fotográfica, air fryer, um MacBook, um celular. Então, o primeiro é isso, disponibilizar manuais e esquemas elétricos. E o segundo, peças de reposição. Essas indústrias, fabricantes, disponibilizar as peças de reposição para quem quiser comprar, principalmente distribuidores. Se o distribuidor quiser comprar, sei lá, 100 mil peças, ele que vai definir quantos componentes eles vão comprar e aí o risco de vender ou não aquele componente fica ao distribuidor. Isso acontece muito no setor automotivo, né? Eles compram as peças de reposição e fica no estoque e vai vendendo. Então não precisa da indústria ter esse estoque. Vem aqui no Brasil, vão fazer uma lei. A indústria tem que manter o estoque por 5 anos daquele componente. Acho que não precisa chegar a tanto. Ao menos a indústria disponibilizar esses componentes, aí os distribuidores que assumem o risco para adquirir quantas peças acharem necessário. A assistência técnica também vê o volume de equipamentos que entra para reparo e assume o risco de quantos componentes irão comprar e absorver o mercado. E terceiro, muito importante também, é não amarrar os contratos com os fabricantes, né? A Intersil, não fechar um contrato de exclusividade com a Intersil, mudar um pino, um terminal do PWM para diferenciar de um outro que é comercializado e se tornar um componente exclusivo, né? E também liberar, como eu disse, por exemplo, estou olhando para cá, pois é aqui que está uma bateria de um MacBook que apresentou defeito. Não amarrar o fabricante dessa bateria de MacBook e não deixar ela vender essa bateria com a própria marca dela, né? Como uma bateria não sendo genuína, não precisa vir com o logo Apple, mas pode ser vendida com as especificações do mesmo fabricante que faz a bateria da Apple. Isso sim engloba outros componentes. Então são esses 3 pilares aí que precisa ser debatido aqui no Brasil. Tem um deputado que já fez uma PL, né, que é um projeto de lei. Ele deu entrada na Câmara dos Deputados, está parado desde 2019. Eu li essa PL, vou deixar até no link na descrição, porém ela é bem geral, sabe? Ela é bem genérica, não tem tanta definição. Então precisa movimentar isso daqui. Eu estarei entrando em contato, mandando e-mail para alguns deputados, e se vocês também votou em algum deputado, peço que cobrem isso, pois é muito importante que o Brasil ande no mesmo passo que os Estados Unidos, pois é muito provável que será aprovado essa lei nos Estados Unidos. Só que se não for aprovado aqui no Brasil também, às vezes a gente vai ficar de fora. Claro que a gente também terá acesso ao mercado dos Estados Unidos, porém teremos que fazer importações, ainda não será a mesma coisa se for colocado em lei aqui no Brasil. O fabricante terá que seguir as leis no Brasil. Então, assim, a lei que for aplicada lá, é interessante que seja aplicada também aqui no Brasil. Então é bom ficar de olho e cobrar aí o deputado, o senador que vocês votaram. Então estarei fazendo isso também, mandarei e-mail e vamos ver se a gente tem algum retorno para a gente poder continuar acompanhando essas leis aí dos Estados Unidos. Acredito que eu abordei os pontos principais nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, se você que está me assistindo já está por dentro do assunto, não deixe de comentar. Fique à vontade para comentar aqui, mostrar, falar o que você já sabe, ou deixar alguma dica, dúvida, que eu vou responder todo mundo que comentar. E muito importante, novamente, compartilhe esse vídeo para que cheguem mais pessoas e fique por dentro desse assunto. É um momento de assistências técnicas, aqui no Brasil principalmente, de se unir.
tentar a gente começar esse movimento aqui também no Brasil, cobrar para poder ter um hype nesse sentido, para poder movimentar, infelizmente, a política. Precisamos que isso chegue em deputados para poder virar lei. Se não virar lei, já com lei já é complicado, e sem lei então é mais complicado ainda. Então assim, infelizmente ou felizmente, política é política, a gente vai ter que movimentar isso na política também. Esse é o primeiro vídeo, tá? Então assim, é um vídeo muito importante, esse ficou longo. Para quem assistiu até aqui, deixa nos comentários, cheguei, tamo junto, porque você é guerreiro para ter assistido o vídeo até aqui. É um conteúdo que não é muitas pessoas que se interessam por isso, mas vai afetar a vida de muitas pessoas, tá? Então se você chegou aqui, comenta aí, tamo junto, você é um guerreiro, chegou até o final do vídeo. Então como eu disse, esse é um primeiro vídeo, terá uma série de vídeos aqui no canal, eu vou criar uma playlist com o nome Direito de Reparo, e aí vocês vão acompanhando, sempre vai sair algum vídeo. Nos próximos eu estou planejando mostrar para vocês mais componentes, como eu dei o exemplo da Intersil, eu vou mostrar mais componentes para vocês entenderem a dificuldade de nós, assistência técnica, ou você que é um entusiasta e gosta de fazer reparos em casa, ou enfim, o equipamento, o produto é seu, você faz o que quiser com ele. Então assim, eu vou mostrar para vocês a dificuldade que a gente tem na assistência técnica em conseguir componentes, pois uma placa-mãe para mim não é considerada uma peça de reposição. Cada componente desse aqui sim é um componente. Aí eu vou abordar esse sentido aqui nos próximos vídeos. Uma placa de vídeo, a maioria das placas de vídeo dão defeito no GPU. Se você tiver uma máquina de BGA, uma estação de retrabalho BGA, ou se você optar em levar a tua placa de vídeo numa assistência técnica que faça reparo de placa de vídeo, e você conseguir adquirir o GPU da sua placa de vídeo, pedir para essa assistência técnica substituir, ou você mesmo, da forma que você achar melhor, querer arriscar em substituir isso na sua casa, você teria que ter o direito de comprar a GPU da NVIDIA, da TI, e fazer essa substituição. Então é esses próximos vídeos que terão aí na série Direito de Reparar que vamos conversar. Como eu disse, é um vídeo muito importante que eu gravei aqui no canal, acho que agora não tem volta, a gente sempre vai ter que falar desse direito de reparar até a gente conseguir aprovar uma lei semelhante à dos Estados Unidos aqui no Brasil também, para que os consumidores do Brasil também tenham o direito de consertar os seus equipamentos, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço quem chegou até aqui, peço que se inscreva no canal, deixe o like, não esqueça de comentar e compartilhe o vídeo. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.